Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre... Vamos começar com a periodontite, porque muita gente nem sabe o que é periodontite, por isso que a doutora Joelma Vilas Boas está aqui conosco para falar até mais do que isso. A doutora Joelma é cirurgiã dentista. Ela já contou, veio um dia só para contar a história dela de Vitória, é uma mulher vitoriosa e ela tem uma clínica. Nessa clínica tem várias outras especialidades, outros profissionais dentro da área da odontologia, mas é legal a gente falar isso porque você é uma vitoriosa, é uma mulher empreendedora e vitoriosa, mas você sempre traz informações importantes. E eu falei agora da periodontite, você é muito bem-vinda sempre. Vamos explicar para quem está em casa, porque muita gente pode até nem saber que está com esse problema. Muito obrigada, primeiro, agradeço as palavras lindas. E quando a gente fala de periodontite, a gente pode começar falando para as pessoas, para o paciente, para um cuidador, por exemplo, que está cuidando lá do amor de alguém, é que a periodontite atrelada à gengivite, a uma escovação mais deficiente, pode trazer uma série de bactérias para a boca que está circulando no nosso organismo. Então, quando a gente tem uma gengiva inflamada, quando que a gente sabe que a gengiva não está boa? A gente consegue ver no espelho mesmo ou durante a escovação simples que a gente faz, básica de todos os dias, que é a mais importante. Essa gengiva, muitas vezes, não fica rosa, ela fica mais vermelha, às vezes roxa. E dolorida também. Dolorida, pode ser. Tem paciente que sente dolorido e tem paciente que não. Mas visivelmente, que a gente fala lá na clínica, clinicamente, mas a gente em casa, visivelmente no espelho, a gente consegue ver uma alteração grande. Quando é a gengivite, que é mais branda, um pouco, que pode ser uma gengivite mais leve ou mais grave, durante a escovação há um sangramento da gengiva. E, opa, já tem alguma coisa errada. Tem gente que pensa que isso é normal, que pode acontecer. Não é normal. Já está te indicando que naquele lugar ou capricha mais na escovação ou procura um dentista. Porque a partir dessa gengivite leve, depois vai para grave, é que pode virar uma doença periodontal, que é a periodontite. A gente tem até uma especialidade lá na clínica que cuida só dessa parte. É impressionante a importância que tem. É importante o implante? Muito importante. É importante a faceta para casos indicados? Importante também. A coroa do dente de porcelana, que a gente procura fazer uma técnica boa para que a cor fique bonita, para que ninguém veja que você está de prótese. Mas para que tudo isso fique bem na sua boca, fique bom mesmo o tratamento, precisa de uma gengiva saudável. É o primeiro passo. Então, quando isso já fica mais exagerado um pouquinho, que é um sangramento mais acentuado, aí já está virando uma doença periodontal, está muito carregado de bactéria abaixo da gengiva. Porque aquela pedrinha, aquele tártaro que vai se acumulando, que com a gengivite começa um biofilme, é apenas uma placa fina que a gente consegue remover com o fio dental e a escovação. Não conseguiu fazer isso, aí sim ela vai virando um tártaro carregado de bactérias e circulando onde? Por todo o nosso organismo. Então ela começa... O que é a gengiva? Nós temos uma foto, doutora, seria interessante que nós mostrássemos essa foto para ilustrar o que você está falando? Sim. Eu vou pedir à nossa equipe que disponibilize o que nós estamos vendo aí. Não são só os dentes que são... Sim, a gente tem a maloclusão, os dentes que estão apinhados, não é isso que a gente está falando agora, mas o que causa aí uma gengivite, uma gengiva mais vermelha, não está tão rosa. Esses dentes mais apinhados assim, fora de posição, eles também causam uma gengivite com mais facilidade, porque é mais difícil de higienizar. A placa bacteriana, ela se instala com mais facilidade, porque é mais difícil do paciente ter uma escovação mais fácil aí, porque um dente está apinhado no outro. Mas a gengiva é o que a gente está falando, que ela pode estar mais vermelha ou mais rosada, que nesse caso seria a gengivite. Quando tem a periodontite, que eu acho que a gente tem uma foto também, aí já está muito mais inflamado. Nós vamos passar para a próxima foto, quem sabe conseguimos aí ilustrar até melhor. A gente ficou meio impressionado, né, com esses dentes, a gengiva muito retraída, né, aparente, deve ter uma sensibilidade incrível, porque ali a raiz do dente está aparecendo. Causa muita sensibilidade, porque quando o tártaro ele se acomoda em volta da gengiva, ele precisa de espaço. Então ele desce a gengiva, ela retrai um pouquinho,
perde osso junto, porque a gengiva está recobrindo o nosso osso, então fica parecendo que o dente está alongado, que ele é grande, mas não é, que perdeu a estrutura óssea que está segurando o dente dentro do alvéolo, dentro da gengiva mesmo. Então esse é o cuidado que tem que ter, porque isso causa muita sensibilidade depois. Às vezes essa sensibilidade até na escovação, parece uma coisa... O paciente chega contando, mas escova e dói, mas é porque está doendo abaixo da gengiva. Então, é bem em volta desses dentes que fica carregado de bactéria. Como nós estamos vendo ali, a mais vermelhinha que nós estamos falando, né? Sim, a mais vermelha, porque em volta do dente ela fica mais inflamada e causando problema na parte óssea. Ali o amarelinho que a gente está vendo já é a parte óssea. Na outra foto, você pode ver que a gengiva está rosada, mais saudável. Então, o osso está no limite, no lugar onde ele tem que estar, sendo que na outra foto, onde a gengiva está mais grossa, mais elevada, mais inchada, o osso começa a ceder também. Porque a gengiva, na verdade, ela é um tapete que recobre a parte óssea. Se não tivesse a gengiva, a gente estaria vendo ali a mandíbula, a maxila. Então, é ela que dá vida para o nosso osso. Então, ela é extremamente irrigada. Tem bactéria embaixo, vai entrar na corrente sanguínea. Aí ela começa a circula aqui pela boca, passa no nosso coração, faz toda a circulação no corpo todo, essa bactéria está indo junto. E essa bactéria pode parar em outras partes do corpo, mas não responde ainda, doutora, porque nós vamos para o nosso intervalo e vamos falar sobre isso. Se essa bactéria está circulando no corpo todo e ela está aqui, começando na boca e não deveria estar aqui, por falta de cuidados e de carinho consigo mesmo e com seus dentes. Então, a gente vai saber sobre isso no próximo bloco. Fique conosco que a gente volta já. Hoje o programa Mulher.com recebe a cirurgiã dentista, a doutora Joelma Vilas Boas. E a gente está falando, ou pelo menos falamos no bloco anterior, um pouquinho dessa falta de cuidados, aquele tártaro que vai afastar a gengiva do dente, mostramos fotos. E aí, se isso te impressionou, que bom, porque assim a gente aproveita para passar essa informação para mais pessoas. Doutora Joelma, nós estamos falando sobre essas bactérias que acabam caindo na circulação, então elas não ficam só na boca, não. Elas caem na circulação e elas podem parar em outras partes do corpo? Sim, geralmente um paciente que ele já é predisposto, ele já é um paciente cardíaco, principalmente. Então, essa bactéria, ela está sempre procurando um lugar ruim para ela ficar. Ela não quer ficar num lugar bom. Então, como ela está circulante, ela está livre na nossa circulação sanguínea, ela pode se instalar nas válvulas do coração, ela pode estreitar as artérias e causar um AVC, ela pode formar o coágulo, que daí vem para a endocardite, que pode causar um infarto no paciente. E, infelizmente, ocorre o óbito por conta de uma infecção dentária mesmo. É pouco divulgado, na verdade, porque a gente fala muito de estética, de implante, mas por isso que eu falo que é o primeiro, é o mais importante. Porque se a gente relacionar a saúde da nossa boca com a nossa saúde geral, opa, eu penso diferente nos meus dentes. Eu penso quanto é importante o meu dente saudável, a minha gengiva saudável. Depois eu venho com o que é necessário de restabelecer mordida, oclusão, estética, que hoje está muito em alta. Mas, em primeiro lugar, é essa parte da bactéria. Com tantas doenças novas, infelizmente, que a gente tem hoje, graças a Deus, os médicos também, a gente fica muito feliz lá na clínica, porque a gente tem recebido pacientes que às vezes tem uma dor de cabeça acentuada ou não está se sentindo bem e passa com um neuro, por exemplo, ou um otorrino e não consegue identificar o problema. Aí ele associa isso com a cavidade oral e encaminha o paciente para a gente. Daí nós vamos também investigar, fica multidisciplinar. Porque às vezes na parte do neuro, a disciplina dele, ele não conseguiu identificar nada, mas o paciente ainda tem um sintoma. Então pode ser que seja de alguma infecção dentária, alguma infecção de gengiva, algumas possibilidades que a gente pode ajudar nessa investigação e trazer saúde para o paciente. Não deixar aí quando agravar, que daí já está no hospital, na UTI, já fica muito mais complicado, porque daí já se instalou a bactéria mesmo. E você falou na possibilidade de um AVC, na possibilidade de um infarto, e a gente nunca liga um problema da boca ao coração, né, ou ao cérebro, ou qualquer outro problema que essa pessoa tiver, uma trombose, ou seja lá qual for, por causa desse coágulo. Então, por isso que eu falei desde o começo, esse é um assunto muito sério. Então, cuidar da boca é cuidar da saúde.
E aí a doutora trouxe esse protótipo aqui para a gente entender. Aquele tártaro, aquela areia que fica presa no dente, impregnado, aquilo incomoda, chega até deixar a gengiva dolorida? Muitas vezes o paciente chega no consultório já impregnado, tentando resolver em casa sozinho já há um tempo. Isso também acontece, porque ele não sabe realmente o que é. E ele tenta remover em casa com a escovação, ele já não consegue mais. Então ele precisa realmente procurar um profissional que entenda o que está acontecendo e remove isso no consultório para ele manter depois a saúde da gengiva. Hoje a gente consegue salvar muitos dentes quando já tem uma periodontite que vem já da infância, da mocidade, o paciente já tem lá seus 50, eu vou perder meus dentes, olha aqui, caiu sozinho, isso acontece muito. O dente fica com essa mobilidade porque a placa entra nessa gengiva saudável, deixa ela inflamada e vermelha, ela não vai ficar assim, ela vai ficar bem vermelha. E aí, se a gente observar aqui, olha que interessante, ela entra dentro do osso aqui, ela cria um espaço para ela entrar dentro do osso. E aqui a gente tem nervo, tem artéria, tem tudo acontecendo na nossa face. Então a bactéria entra, perde o osso, que está segurando o nosso dente aqui, ele fica muito baixo, o dente fica com mobilidade e tira em casa, como se fosse um dente de leite. Mas era um problema que tem aqui, tirou o dente, mas o problema que a bactéria causou na infecção continua lá. Tem implante do lado? Perde. Da periimplantite. A gente está falando de periodontite porque acontece no dente, em volta do periodonto do dente. Mas pode dar periimplantite, é a mesma coisa. O implante, ele é biocompatível com o nosso organismo, mas a bactéria chega aqui também. Então, ele vai perder o osso em volta, vai ficar com mobilidade e vai perder. Entende? Então, é muito importante se a gente pensar do que perde da função dos dentes, que é importante para a nossa postura, mastigação e perder o elemento dental, principalmente na nossa corrente sanguínea. E olha, são muitos assuntos. Nós falamos aqui sobre a periodontite, falamos da endocardite, que é essa bactéria que vai lá e causa um problema no coração. Quais as outras doenças causadas pelas Quando bactérias? o paciente, a gente sempre fala, quando o paciente é predisposto para diabetes, hipertensão, ele vai aumentar. Hoje tem estudos aí que mostram para a gente que aumenta de 2 a 3 vezes a chance de um problema grave no paciente que já tem um problema cardíaco e tem a presença da bactéria. O paciente que tem a saúde boa, porque muitas vezes a gente não sabe nem se a gente tem realmente alguma coisa. E aí sim ele vai causar. Ele pode causar diabetes, pressão alta. Às vezes o paciente fala, nossa, eu estava tão bem, eu nunca senti nada, nunca tive nada, mas às vezes começou pela boca e ele pode alterar a pressão, pode alterar o diabetes, pode causar uma série de problemas de doença geral, de saúde geral, não só da boca. A gente precisa mudar um pouquinho a forma de pensar. Se você pensar na boca como um conjunto, se eu enxergo o paciente como um conjunto, uma função, um organismo que funciona, o meu cuidado com ele vai ser diferente. Agora, se eu enxergar ele como um cifrão, muitas vezes o meu cuidado vai ser outro, porque ele quer clarear o dente, ele quer fazer uma estética ou ele está precisando de um implante, mas primeiro a gente cuida dessa parte que é muito mais importante. Parece que não, mas é o mais importante. A gente fala, na clínica nós somos em 5 especialistas e na semana a gente está sempre conversando sobre isso, de como acolher esse paciente e fazer ele entender, porque desde criança muitas vezes nunca foi falado isso para ele, às vezes é uma novidade e é comum se a gente pensar. Então a gente tem sempre que estar atrelados, todos nós, pensando nessa saúde primeiro, para depois, junto com ela, devolver a função para o paciente. Acho que isso é o mais importante. E é interessante, eu quero compartilhar com vocês, há muitos anos atrás, eu e meu marido tínhamos um amigo super saudável. Gente, aquela pessoa que andava de bicicleta, fazia uma alimentação vegano, então ele não comia nada animal, não tinha... Nossa, uma pessoa super esportista. E ele veio a óbito, ele teve um problema no coração e depois, nessa análise da saúde dele, a doutora Joelma sabe, porque eu já contei do César para ela, e ele veio a óbito por causa de uma bactéria da boca que se instalou no coração. Isso. E eu nunca tinha pensado, eu não sabia disso até o momento em que depois saiu o laudo médico e descobriram essa bactéria. Veja que, infelizmente, levou ele a óbito. Aí a gente pensa assim, nossa, mas uma pessoa tão saudável, se alimentava tão bem, era um esportista, como que isso aconteceu? Em algum momento, essa bactéria instalada na boca dele foi parar no coração e ele veio a óbito. Então, por isso que o assunto que nós estamos falando muito hoje relevante. É muito, muito sério. Eu fico muito feliz da gente ter
conversado sobre isso e trazer isso a público, e a gente tem sempre que falar sobre isso, que parece ser bobo. A gente está falando de limpeza de dentes, a gente está falando, não, a gente está falando de doença que pode ser causada dentro da boca e levar para outro órgão importante, para o pulmão, para o coração. Então, veja, e é rápido, não é muito demorado, porque até que está internado, que faz todos os exames e está todo mundo preocupado, mas até que chega e é demorado e acontece mesmo o óbito, infelizmente acontece mesmo. Então, quanto mais informação a gente puder trazer, é super importante, vocês estão de parabéns. E olha, e na dúvida, doutora, nós falamos aqui sobre tantas coisas, mas na dúvida, mas será que eu tô com tártaro? Será que eu tô com... Vai a um dentista, vá a um dentista e busque essa informação. Peça essa análise dos dentes? A gente sempre fala, eu sempre falo para o paciente, a gente está sempre conversando lá, que o paciente deve vir no consultório para perguntar realmente se eu tenho algum problema, não quando já tem o problema, mas a gente não, é cultural. É prevenção. É prevenção, mas chegar e falar, será que eu tenho? Porque às vezes você não tem. Eu recebi o paciente esse mês, se eu não me engano, no consultório, que eles nunca tinham ido, nunca tinham sido atendidos por dentistas, tem 25 anos, 30 anos, aí você pensa, meu Deus. Nunca passaram por um dentista? Por medo ou porque vai deixando mesmo. 2 eram por medo. E aí um colega passou e gostou do atendimento e tal, e aí a gente começou a conversar. Aí você pensa, nossa, então vai ter muita coisa para fazer? Vai ter muito problema? Não, dependeu muito da escovação dele desde pequeno, desde criança. Os dentes estavam saudáveis. Então não precisa ir só quando você tem o problema realmente, mas eu falo para o paciente, vem tomar um café, vem conversar, porque às vezes não tem nada para fazer mesmo. E a gente fica muito feliz quando isso acontece, quer dizer que você entendeu o que foi explicado, o que foi proposto para você há tempo atrás, mas é um hábito que deve ser criado, na verdade, né? Porque a gente não tem, ninguém tem, e seria muito bom se a gente recebesse mais pacientes para esse tipo de avaliação. Olha, a Juliana Carvalho colocou aqui, doutora, causa também endocardite, para falar um pouco para os diabéticos, cardiopatas. Isso, é o que a gente estava falando agora. Nós demos uma pincelada, né? Quando ele já é predisposto, então o cuidado é ainda maior. Bom, a Érica Marques, lá de Resende, no Rio de Janeiro, fazendo uma pergunta sobre os tecidos. Você vai ter que entrar em contato com a artesã, viu, minha querida? Porque eu não sei onde ela conseguiu esse tecido, que inclusive ela deixou aqui comigo, que é esse tecido aqui de Santos, que você gostou. Não sei, Érica, não sei te responder. A Ana Vitória Albiero perguntou, eu vou tirar daqui, olha. A Ana Vitória Albiero perguntou sobre, tem sintomas, que sintomas são esses e quando acontece de afetar os pulmões? Pode afetar também, assim como a bactéria ela vai estar na corrente sanguínea e pode afetar o coração, ela pode afetar os pulmões também, a respiração. O sintoma normalmente pode ser o sangramento gengival mais exagerado. Tanto é que a gente falou agora que se tiver uma gengivite e tem dúvida, já procura, porque às vezes o paciente acha que é uma gengivite e o sintoma já está muito exagerado e já é uma periodontite mesmo. Mobilidade de dentes, muitas vezes o paciente tem o dente tem a mobilidade, ele acha que é normal também, não é. A mobilidade vai acontecer se houver essa perda óssea, essa perda óssea vai acontecer primeiro problema gengival. Então, percebeu um sangramento diferente, que não é normal para ninguém, não acentuou a escovação naquela região e não melhorou, procure um dentista, que já é um grande sintoma. Porque muitas vezes começa o sangramento, eu tenho medo de escovar naquele lugar porque sangra, sabe? Aí eu paro de escovar. Aí acaba piorando. Aí acaba piorando. Isso é muito comum. É verdade, eu fiquei com medo mesmo de continuar escovando. Sangra toda vez que eu escovo. Eu acho que eu machuquei aqui, porque não para de sangrar. Não parou. Aguarda uns dias, você vê que não parou, você não consegue fazer com que isso... Tem que procurar um colega, tem que procurar um dentista. Eu falo sempre procurar um dentista que goste do que está fazendo, isso faz uma grande diferença, que te oriente bem, percebeu que não foi bem orientado ou que não se importou muito, é normal isso, procura outro, não tem problema, procura outro. Porque não é normal. Se queixa porque não é normal, tem que cuidar. Doutora Joelma Vilas Boas, muito obrigada por estar conosco, assunto importante. Eu gostei e espero que todos de casa também agora tenham aprendido. Sim, eu que agradeço muito sempre vocês, está trazendo sempre coisas pertinentes aqui, que é de grande valia. Parabéns e muito obrigada.